falar o versículo, você já vai saber qual é o texto todo. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, viu uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que o mestre te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Obrigado. Assente. Parece de praxe nessas épocas, nesses dias, falar a respeito de uma certa retrospectiva. De fato, todos já se deram conta de que ainda é 2019, mas que falta pouco para deixar de ser. Acredito de todo o meu coração que falte dedo nas suas mãos, a ponto de que você consiga, através deles, dizer quantas vezes o Senhor Deus te ensinou alguma coisa, quantas boas lições você teve nesse ano, e principalmente por causa de tais ensinamentos, quantas vitórias você desfrutou. Tenho refletido muito, especialmente sobre essa particularidade deste mover de Deus em relação a nós como igreja. De fato, cada fase da nossa vida nos permite viver um mover de Deus diferente, porque de fato cada uma delas nos proporciona desafios diferentes. E na medida em que nós vamos rompendo as fases, as etapas, cada momento desse nós vamos aprendendo até a orar exclusivamente dentro do momento em que nós estamos vivendo, e não só orarmos. De fato, observamos as ações de Deus com tanta prontidão e principalmente exatidão, preparando caminhos para que nós realmente possamos viver
as promessas que Ele nos fez. Uma das coisas que eu tenho observado a respeito das ações de Deus é que, na contramão daquilo que nós mais esperamos, dependendo do lugar que você está, você vai descobrir isso, talvez já esteja vivendo isso, talvez já esteja além disso. Você vai descobrir, por exemplo, que Deus prefere te dar vitória ao invés de te dar livramento. Livramento é a ação de Deus antes da luta, da batalha, do auê, do mover, da ação do inimigo. Vitória só depois de que tudo aconteceu e por tudo que você passou. Então, ao término, não ao início, mas ao término da prova, você é abençoado por Deus. Digo que Deus atua assim, principalmente quando Ele quer produzir maturidade ou quando nós já chegamos em um determinado nível de maturidade. O imaturo, antes de vitória, pede por livramento, pede por escape. E se não vem do jeito que ele espera, ele então, mediante as adversidades da vida, ele corre, ele foge, ele vai, ele abandona, ele pula, ele sai fora, ele vaza, porque ainda não tem maturidade o suficiente de identificar que, por pior que seja tal circunstância, há um propósito bem elaborado no reino dos céus, estabelecido por Deus, para que ele esteja ali no meio daquela tempestade, para que ele esteja ali diante desse gigante, para que ele esteja ali dentro daquela cova dos leões, para que ele esteja ali dentro daquela fornalha. Esse súbito desejo de suicídio espiritual, que é esse mover de desistência em relação às adversidades que nós enfrentamos, nada mais é do que imaturidade. Imaturidade. Por algumas razões, talvez uma delas é que ele fantasia muito a realidade do mundo espiritual e uma vida com Deus. E acha que Deus, sendo Pai como é, vai oferecer a ele uma super proteção, a ponto de que esse não possa passar por nenhum tipo específico mínimo de adversidade ou confronto ao longo da vida. Sabe por que está difícil? É com você que eu estou falando. É você. Sabe por que está difícil? Você está entendendo? Se você está entendendo, o que é que você faz assim? Sabe por que está difícil? Porque Deus quer te levar a um lugar de crescimento. Porque a primeira coisa que Deus quer fazer é arrancar o bico, a chupeta da sua boca. Porque chegou o tempo de Deus Pai parar de fazer papel. Desculpa, não me julgue mal pelas besteiras que eu falo, mas chegou o tempo de Deus Pai parar de fazer papel de Deus Mãe, que é ficar nos limpando o tempo todo de tanta cacaca que nós fazemos ao longo da vida. Então, ei, amado crente, servo de Deus, para de orar pedindo livramento. E a prova mais bizarra aos olhos humanos acontece exatamente na Bíblia, em relação a Deus, e o cara que Deus, de forma mais expressiva no Antigo Testamento, se desmanchou em amor. Quem? O carinha que Deus disse assim: esse aí, ó, é segundo o meu coração. É o carinha que mora logo ali, que está diante do poderoso gigante,
e precisa agora enfrentar os desafios que foram proporcionados a ele. Davi era menino, mas não tanto a ponto assim de se perder diante de uma situação. Ele sabia que aquela batalha era para ele. Você vê Davi pedindo ajuda? Não. Você vê Davi chamando alguém? Ei, você é pai? Se é o teu menino na porta da escola, o que você faz? Você pega o teu carro em alta velocidade, estilo Velozes e Furiosos, e vai lá para a porta da escola e faz um barraco. Ninguém bota a mão no meu menino, que eu estou bravo, eu sou nervoso. Eu sou muito macho, ninguém bota a mão no meu menino. Se botar a mão no meu menino, vai ter que colocar a mão em mim primeiro. Deus não faz isso. Deus não desce. Deus não se coloca na frente do gigante. Deus olha para o menino Davi e diz assim: vai, meu filho, quebra a cara dele, mostra para ele de quem que você é filho, o que você tem aprendido comigo. De fato, o que fica muito claro em circunstâncias como essa, dita por Davi de forma antecipada, quando o rei fica todo preocupado, ele disse assim: ei, não vai dar para ti não. Davi diz assim: ei, o rei, da onde eu venho, do lugar secreto, eu tenho enfrentado inimigos piores do que esse. É que ninguém estava lá, mas Deus tem me treinado e feito um bom trabalho. Agora senta e assiste Deus em ação. Mas é claro que a nossa especialidade, mediante as adversidades da vida, é chorar que nem criança. Quanto que não, ainda mimada, porque fica esperneando, procurando um culpado. Quando que não, ainda que nem criança, aproveitando uma oportunidade para fugir, para sair. Irmão, você quer ter uma vida de vitória ainda? Tem certeza? Tem certeza que você quer? 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 Você quer? Você vai ter que enfrentar os gigantes que estão diante de você. Você vai ter que encarar com hombridade e maestria e autoridade os momentos em que você é lançado na cova. Porque assim, ó, todo mundo acha legal quando Daniel sai. Todo mundo aplaude quando Daniel sai. Mas a grande maioria está vaiando quando Daniel entra. Eu disse, agora recente, para alguém muito querido, que ao longo da vida, mediante as mudanças de fase, até a multidão que nos acompanha muda. E o que eles cantam ao nosso respeito também. Antes de que os resultados se manifestem, mediante a bondade de Deus, em parceria conosco, a multidão diz assim: não vai dar não, vai dar tudo errado, não vai dar certo, você não vai conseguir, vai quebrar a cara. Depois que dá certo, a multidão diz assim: eu já sabia, ele conseguiu mesmo, eu tinha certeza que ia dar certo. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque nós estamos diante de um fato
que é conhecidíssimo de todos nós, que é a passagem que nós lemos. E a respeito dela, nos falta uma refinada atenção em relação a detalhes que fizeram toda a diferença na vida de um homem que, entre aspas, é conhecido como um vagabundo. Eu não sei se Bartimeu era o Zé Ruela, ou desculpe, se Bartimeu era a Ruela do Zé. Eu sei que ele era tratado com um descaso tão grande, com tanto desdém, de que chega ao ponto de que ele precisa fazer um momento de súplica e ele é repreendido. Com certeza ele estava congregando na igreja errada. A que ele ia, a oração era proibida. Se levantasse o volume de voz em relação à oração, tinha problema. Diz a Bíblia que ele está assentado à beira do caminho. Qual caminho? O caminho que Jesus passava. Dada a oportunidade, sábio ele, diz a Bíblia que ele põe-se a clamar. Ah, irmão. Aclamar a ponto de revelar de fato que ele, sendo cego, mendigo, não era tolo. Tem muita gente, irmão, que não é cego, não é mendigo, mas é tolo. Digo isso porque ele, em meio a toda a sua simplicidade, sabe muito bem o que é aproveitar as oportunidades. Observe, os tolos estão sempre perdendo grandes oportunidades. Bartimeu percebe algo. Jesus está aqui. Eu também. O cego que precisa ser curado está aqui, sou eu. E o cara que cura o cego está ali, Jesus. Ele sabe que aquele momento difere de todos os outros que ele teve. Ele consegue identificar o potencial que aquela oportunidade lhe oferecia. E sabia que se ele fosse aprovado em atitude, como foi ministrado pelo apóstolo Leandro, a sua vida iria mudar. Quem não sabe aproveitar oportunidades, vive a ver navios. Bartimeu poderia ter sido pós-moderno, porque isso é coisa da geração atual. Vou deixar para depois. Depois eu aproveito a oportunidade. Quer aceitar Jesus hoje? Não, hoje não. Fica para a próxima vez. Jesus, fica para a próxima vez. Próxima qual? Próxima quantas? Será que há uma próxima? Ou será que a próxima é essa, aqui e agora? É tão interessante o fato de que eu vos falo a respeito de aproveitar a oportunidade e saber se comportar de forma coerente ao momento de que, quando se observa em relação aos milagres que Jesus fez, em detalhes, todos, ou pelo menos quase todos, você vai ver que há uma certa performance de quem também recebeu o milagre. Embora a parte mais difícil de fato seja Jesus, seja de Jesus em curar, seja de Jesus em ressuscitar, seja de Jesus em resolver, seja Jesus de libertar, você vai encontrar uma parceria direta entre aquele que precisa com aquele que faz. Dentro daquilo que você conhece
como passagem de forma decorada. Deixa eu lembrar a respeito de uma outra mulher que quase casou com esse cego aqui, diz alguns. A mulher do fluxo de sangue. Acho que quase. Deu certo. A Bíblia diz assim, ó. E ela ouvindo a respeito da fama de Jesus. Fez o quê? E ela ouvindo a respeito da fama de Jesus, passou a dizer. Ela não disse antes de ouvir, ela soube ouvir, ela ouviu e depois ela passou a dizer: se eu tão somente tocar em suas vestes, ficarei sana. É exatamente isso que ela faz, e há sim uma incoerência entre aquilo que ela fala e aquilo que ela faz, mas no primeiro momento, a respeito daquilo que ela está enfrentando, eu diria a você: o que é que você anda dizendo? Porque existem algumas coisas que talvez não estejam acontecendo porque você não está dizendo as palavras que vão desencadear um grande milagre na sua vida. Consegue imaginar, Graça? Oi, Graça. Doze anos, vou ficar aqui só para vocês olharem para a Graça. 12 anos sofrendo de hemorragia. Provavelmente um problema uterino. As irmãs, uma vez por mês, alguns dias por mês, sabem o quanto é difícil. Ela 12 anos passando por isso. 12. Isso devia doer, gente. Era desconfortável, incomodava demais. E ainda numa sociedade que tratava com isolamento. Uma mulher nesses dias, imagina 12 longos, intermináveis, quase infinitos anos da sua vida, enfrentando por isso. Com certeza ela teve os seus momentos de crise. Com certeza ela teve os seus momentos de conflito. Com certeza no dia que, sei lá, estava inflamado, ou nos piores dias da sua vida, com certeza ela sofria de TPMs terríveis. Se é que existe isso, não sei. Será? Não quero nem saber. Quando dava sobre ela essas crises por causa dessa dor, ela precisava reagir à enfermidade do seu corpo. Então ela tinha que dizer alguma coisa naqueles momentos difíceis da sua história. E é exatamente o que nós falamos nos piores momentos da nossa vida, vai desencadear algumas coisas sobre a nossa história. Ai, está doendo, ai, não está fácil, ai, eu estou isolada, ai, a sociedade me chama de imunda. Eu preciso desabafar, porque todos nós temos uma alma que de vez em quando precisa se desafogar. As mulheres com evidência muito maior, mas todos nós temos uma alma que precisa desafogar. Então a única forma, ou a forma mais rápida de fazer isso é falar. Agora, o que eu vou falar sobre a situação, a crise, a dificuldade e a luta que eu estou enfrentando vai desencadear algumas ações espirituais sobre a minha vida. Então, quando o negócio ficava difícil, quando ela não estava aguentando mais, quando a dor chegava ao seu máximo e ela precisava dizer alguma coisa, ela dizia assim: ah, se eu só tão somente tocar na sua festa, isso vai mudar, isso vai terminar, isso vai acabar. Você já conseguiu entender o que Jesus quer fazer aqui essa noite? Já deu para entender que Ele quer fazer milagres na sua vida? Já deu para entender o que Ele nessa noite já tem planejado sobre você, sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre a sua família? Bartimeu, pobre, literalmente,
cego, que consegue identificar muito bem as oportunidades, a ponto de extrair o potencial máximo de cada uma delas. Ele vê a oportunidade naquele dia de levar para sua casa muito mais do que um pedaço de pão, muito mais do que uma moeda ou um outro tipo de esmola. Ele vê aquele dia uma oportunidade de mudar a sua vida, de mudar a sua história. Aleluia. Por isso, em atitude, superação, diz a Bíblia que ele põe-se a clamar, e o faz com tanta propriedade, faz tão bem feito, de boca tão cheia, tão empolgado, tão presencial, tão real, que quem está ao seu lado se sente incomodado, a ponto de dizer: cala a boca, cego não incomoda o mestre. Na contramão daquilo que se espera quando se ouve uma palavra dessa, Bartimeu mostra que ele era cego, porque não tinha opção, mas por opção às vezes ele também se fazia de surdo, porque ele não dá ouvidos ao que está sendo dito. Sou cego porque eu não tenho opção, mas surdo eu tenho opção. Agora é você. Porque o que eu ouço e como eu me comporto é determinante para a minha vida. A Bíblia diz que ao invés dele cessar o seu clamor, a Bíblia diz que ele, em ação, em força, em rompimento, ele clama ainda mais alto. Por quê? Porque há vozes que estão interferindo, tentando detê-lo, tentando pará-lo. Quando ele se dispõe a buscar de todo o seu coração, obstáculos se colocam no seu caminho. E agora ele tem um momento de aflição por causa do conflito em relação às pessoas que estão com ele. Ou eu dou ouvido a elas, ou então eu continuo clamando para que Jesus me ouça. Ele entende que aquelas vozes não podem sobressair o seu clamor. Por isso, a única forma que ele tem para silenciar as vozes que tentam calar é intensificar o que ele está fazendo, é clamar ainda mais alto, mais alto, mais alto. Ele clama mais alto, ele clama mais alto. Irmão, quer saber se está dando certo? Quer saber se está dando certo? Quer saber se está dando certo? É só ver se eles estão tentando te parar. É só dar uma olhadinha para ver se estão tentando te calar. Dá uma olhadinha para ver se estão tentando te deter, se estão se colocando como barreira, te impedindo de chegar no lugar em que Deus prometeu que um dia você chegaria. A oposição, ela é uma bênção, porque é um agente secreto amando de Deus para nos promover. Bartimeu identifica a oportunidade e ele está disposto a romper agora. Ele entende que não é só o fato de oferecer, mas é o quanto eu estou oferecendo de mim mesmo naquele momento. Ele entende que o seu primeiro momento de clamor não é suficiente, então ele precisa intensificar ainda mais. E de fato é o que ele faz. Até que, diz a Bíblia, você sabe muito bem, tenho certeza que você aprendeu isso no ministério infantil quando era criança, que Jesus para. Sabe por que Jesus para? Porque ele está em movimento. Agora, é óbvio que ele para porque está em movimento, mas sabe por que acontece isso? Porque não fazia parte dos planos de Jesus curar aquele homem.
Mas sabe por que ele foi curado? Porque fazia parte dos planos de Bartimeu ser curado aquele dia. Jesus, deixa eu voltar para a mulher do fluxo de sangue. Você já conhece a passagem? O apóstolo Leandro já pregou ela aqui alguma vez? Acho que não. O apóstolo que não. Ele prepara melhor os esboços dele, ele capricha mais. A mulher do fluxo de sangue, ela está dizendo assim, ó: se eu tocar, ficarei curado. Sabe o que ela está dizendo? Não depende dele me tocar, depende de eu tocar nele. Quando Jesus chega ali à beira do mar, aquele homem se prostra aos pés de Jesus. Nessa passagem diz assim: vem comigo para minha casa e toca na minha filha para que ela seja curada. Jesus está ali para tocar em alguém. Jesus não está ali para ser tocado. Jesus está ali para estender as mãos e abençoar a vida de alguém. Mas aquela mulher na contramão disso está dizendo assim: não depende só dele, meu milagre também depende de mim. Ela está dizendo assim: quando ele não me toca, eu me toco. Eu não espero sentir ele. Eu tenho atitudes para fazer com que ele me ensine. Se ele não vem até mim, Eu vou até. se ele não me toca, Eu vou até. Eu toco nele. ela entende isso. Aí eu reafirmo de novo: Jesus não estava ali para curar aquela mulher, mas aquela mulher, aquele dia, estava ali para voltar para casa curada. Por que o pastor está falando tudo isso? Porque existem coisas na nossa vida que só vão acontecer quando nós começarmos a se coçarmos e sairmos do nosso lugar de conforto. Quando nós passarmos a ter atitudes coerentes, a ponto de se permitirmos tocar em Deus e irmos a lugares que só vão quem tem coragem, lugares que só vão quem tem atitudes. Agora há pouco eu estava sentado ali enquanto o Lucas estava ministrando. Irmão, você já ouviu falar de convulsão espiritual? 2 níveis depois de arrebatamento. Uma das coisas que eu entendi sobre orar em línguas, dentre tantas outras, uma das que eu entendi, é que quando eu faço isso, eu faço para me encher o espírito. É para me encher. É algo muito pessoal a oração em línguas. É muito particular. É muito eu e Deus. Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Eu não estou fazendo nada pelos outros quando eu oro em línguas. Eu estou fazendo por mim. É por mim. E eu comigo mesmo. Eu disse assim: quer saber de uma coisa? Eu vou me encher do Espírito Santo. Eu disse: eu vou me encher do Espírito Santo. Eu posso. Eu posso. Eu tenho acesso a esse lugar intermédio da graça. Quando eu estou em casa, eu não preciso ficar pedindo o tempo todo para alguém ir até a torneira e pegar água para mim quando eu tenho sede. Quando eu sinto a necessidade, eu vou até lá e me sacio. Quando eu sei que eu preciso, quando eu tenho desejo, eu não preciso esperar. E veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso e encheu o Everton. Eu não preciso, embora isso aconteça como ação e iniciativa de Deus, eu não preciso. Eu posso simplesmente, depois do batismo do Espírito Santo, fechar os meus olhos e orar como quem bebe água, como quem está se enchendo. É isso, pastor Jerry? Eu posso orar em línguas e me encher por ação e iniciativa minha mediante a uma necessidade que eu sinto. O que Deus quer de
no formato de pergunta. Só que o que me faz observar com atenção exatamente o que Jesus fala é o que Jesus fala. Porque eu não sei se você se deu conta do que Jesus está falando. Parece loucura, sabendo quem Ele é e a pergunta que Ele faz, para quem Ele está fazendo, é um absurdo. Lembra, eu cego, mendigo, diante do Mestre, ouvindo de seus lábios a seguinte pergunta: pode pedir o que você quiser, cara. O que você quiser. Você acha que queres que eu te faça é o quê? O que é que você quer que eu te faça? Fala aí. Quanto? O quê? Quando? Como? O que você quiser. Só 2 vezes antes desse momento foram feitas essas perguntas. Apenas 2. A primeira delas, ligada à maior oferta que aconteceu na Bíblia, uma das maiores ofertas que aconteceu na Bíblia, a oferta de consagração ao templo de Salomão. Salomão se supera, gente. Ele apresenta a Deus uma oferta maluca lá e depois faz uma oração. Oração de menino. Ah, Senhor, Israel é tão grande. Meu pai Davi era tão bom em relação a tudo isso. Olha para mim. Aí Deus deu a oferta de Salomão e a oração diz assim: Salomão, pede-me o que tu queres. Soube de sabedoria para entrar e sair, você conhece a história. Segundo momento, quando acontece a pergunta, é exatamente quando Esther descobre para o seu tio que alguém planejou ali para destruir o povo de Israel. Então Esther agrada ao rei, e o rei proporciona ao rei um banquete. Só estou antecipando para você entender. Esther proporciona ao rei um banquete. O rei, mediante aquele agrado todo, fica um rei babão e quer retribuir tanto cuidado e amor e devoção que recebeu de Esther. O rei olha para ele assim: ô mulher, pelo amor de Deus, tem alguma coisa ali, você está conseguindo me agradar. Estou gostando tanto do que você está fazendo por mim. Só que eu sou rei, você sabe que ninguém me agrada tanto assim sem receber alguma coisa. Até a metade do meu reino, se eu pedir, eu vou te dar. O que é que você quer? Primeiro momento, Deus falando com Salomão, é o rei dos reis falando com o rei. Segundo momento, é um rei falando com a rainha. Terceiro momento, é Jesus falando com o mendigo. Irmãos, ou Jesus desceu muito nível, ou o mendigo se igualou ao nível da realeza. Quando Bartimeu escuta que Jesus, Bartimeu escuta alguém dizendo: cego, tenha bom ânimo, o mestre te chama. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é tirar isso da sua capa. Você conhece a história da capa? Só que quem tem entendimento sabe que não se apresenta na presença de um rei de qualquer forma. Ele não tinha muito tempo para se autoproduzir. Não dava para correr em casa, tomar banho, fazer a barba não, deixar a barba ali, lavar o cabelo. Não dava tempo para botar um terno, uma gravata. Não dava tempo. Então o que ele podia fazer era tirar de si aquilo que desonrava a presença daquele que daqui a pouco ele está, que era aquela capa da maldição que está sobre seus ombros. E isso ligado à forma como que ele estava clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi é quem, irmão? Se Davi é o grande rei de Israel, e ele está dizendo: Jesus, filho do grande rei, tem misericórdia de mim.
quando ele trata Jesus como rei, Jesus também vai se comportar a ele como ele foi tratado. Por isso, Jesus, sendo tratado como rei, chega diante de Bartimeu, olha para Bartimeu e diz assim: o que queres que eu te faça? Não é só se ele está falando comigo, mas a forma com que ele fala está relacionado como eu o trato. Jesus, Rei dos Reis, diz: o que queres que eu te faça? De fato, ele tem propósito. Ele sabe por que ele está ali e sabe o porquê exigiu tanto dele, e ele clamou. Então ele sabe muito bem o que vai pedir esse mestre. Vamos lembrar quem ele era? Cego e mendigo. Sabe por que ele era mendigo? Porque ele era cego. Por que ele era mendigo? Por que ele era mendigo? Por que ele era mendigo? Porque ele era cego. Ele não pede para Jesus resolver o seu problema financeiro. Porque se Jesus tratasse o seu problema real à raiz, até o financeiro iria ser resolvido. Ele não pede só: resolva o meu problema financeiro. Ele disse: mestre, eu quero ver. Porque se o Senhor me der uma visão, até a minha vida financeira vai mudar. Porque se o Senhor abrir os meus olhos, a minha vida financeira vai ser diferente. Tudo daqui para frente vai ser diferente, inclusive a minha vida financeira. Você pode ficar de pé comigo? Depois que eu me disponho, o fato não é se eu estou fazendo alguma coisa, é quanto dessa coisa eu estou fazendo, e será que é o suficiente para aquilo que eu espero receber? Ei, irmão, quer entender um pouco mais a respeito da graça? Entenda, é pela graça, só não é de graça. É pela graça, não é de graça. Ressuscitar Lázaro até que a pedra fosse removida. Sabe como aquela pedra parou ali? Esquece aquela imagem daquela pedra redonda, grande, alguém empurrando, rolando aquela pedra. Esquece isso. Esquece. Essa história da carochinha, conto de criança, eram muitas pedras que eram colocadas ali com argamassa até tampar por completo a entrada da sepultura, do sepulcro. Jesus disse: tira as pedras, tira a pedra. Ou seja, aquele morto está lá dentro, e aqui esse milagre está sendo impedido de acontecer, porque ao longo do tempo foi colocado pedra sobre pedra, uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, uma pedrinha aqui, argamassa, pedra. Então quem colocou se encarrega de remover. Jesus diz assim: eu vou fazer um milagre, mas você vai ter que tirar a pedra que está impedindo para que o milagre aconteça na sua vida. E se Ele pode, será que você está disposto a ir até o lugar necessário para que Ele faça?